muitas pessoas, infelizmente, ainda têm uma visão muito simplista, muito simplória do que é a obesidade. Em 2020, a Sociedade de Endocrinologia Canadense lançou um guideline de obesidade que é bastante interessante, ele é bem atualizado e que ele vem nos trazendo algo que eu acho incrível, que é o conceito de obesidade. Nesse guideline canadense, eles colocam, os especialistas colocam a obesidade como uma doença crônica, inflamatória, uma doença onde há excesso ectópico, ou excesso anormal de gordura, de tecido adiposo, uma doença recorrente, ou seja, o paciente melhora, mas ele pode voltar a engordar. Então é uma doença que requer vigilância e não é uma vigilância a curto prazo, não é um tratamento a curto prazo, justamente por se tratar de uma doença crônica. Doença crônica, inflamatória, recorrente, em que há uma dificuldade muito grande em se tratar, não somente porque muitos pacientes não procuram ajuda médica, mas também como muitos profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, terapeutas, muitas vezes não estão familiarizados ou preparados, devidamente preparados para tratar a obesidade. Então, se você sofre dessa doença crônica, busque ajuda. A obesidade, ela é uma doença e não somente ela deve ser vista como doença, mas também como um fator de risco para inúmeras outras doenças. Hoje, só para você terem uma ideia, existem mais de 200 doenças relacionadas com a obesidade. Doutora Cíntia, eu ouvi bem, 200 doenças. Exatamente isso que eu estou te falando. Mais de 200 doenças são causadas ou pioradas pela obesidade. Eu vou te dar alguns exemplos, são poucos exemplos, porque acho que você ia pular esse vídeo rapidinho se eu começasse a listar aqui todas as doenças relacionadas com a obesidade, porque são inúmeras, são muitas doenças, são dezenas, como eu falei, mais de 200 doenças catalogadas. Mas entre as mais prevalentes, nós temos o diabetes mellitus, tipo 2, que é um aumento da glicemia sanguínea. E esse aumento da glicemia acontece por uma resistência ao hormônio da insulina. E essa resistência, por sua vez, está muito relacionada com o aumento de peso. Então, nós temos o aumento de peso, gerando resistência à insulina. Quanto mais resistência à insulina você tem, mais você vai aumentar o peso. E chega um momento que essa insulina ela não consegue compensar essa resistência e vai fazer com que seu açúcar suba, com que seu açúcar aumente dentro dos seus vasos sanguíneos, gerando assim o diabetes. Esse açúcar elevado, por sua vez, vai causar uma série de outras complicações, sendo as principais a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira adquirida no adulto. Então, de todos os adultos que ficam cegos, a maior parte, a maioria tem diabetes que acarretou essa retinopatia. Esse açúcar aumentado, por sua vez, vai agir nos nervos, gerando neuropatias, onde o paciente pode ter câimbras, formigamento, sensação de queimor nos pés, nas mãos, mas principalmente nos membros inferiores, ou seja, nos pés, nas pernas, E a neuropatia ela é muito prevalente, provavelmente a complicação mais comum do diabetes do tipo 2. Muitos adultos sofrem de neuropatia e tem vários sintomas incômodos, Como eu tô falando, desde formigamento, a queimor, a dor nas pernas, câimbras, A dor nos pés. E realmente a neuropatia ela é bastante incomodativa. Vocês estão ouvindo? Olha que lindo! Eu tô aqui bem pertinho do Parque da Cidade, tá? É só uma observação, um parêntese. Eu tô de frente ao Parque da Cidade e aqui tem muitas árvores. Tô aqui enxergando várias árvores atrás da minha câmera. E os passarinhos estão cantando. Espero que não te incomode, porque eu tô amando esses passarinhos cantando no finalzinho da tarde. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso tema, Eu tô falando
da glicemia aumentada por conta da obesidade e as suas consequências. Mas, doutora Cíntia, o que esse açúcar aumentado pode acarretar mais, além da retinopatia, além da neuropatia? Pode causar também a nefropatia, né? Uma das principais causas de hemodiálise em todo o mundo, de perda renal, é justamente o diabetes, né? A diabetes. Esse aumento da glicemia que acaba prejudicando os vasos, inflamando os vasos, especialmente os pequenos vasos que estão presentes nos nossos rins, levando a uma perda renal e, por fim, a hemodiálise. Aí você pode pensar assim, tá, mas ela começou o vídeo falando de obesidade, agora ela tá falando de diabetes, das complicações. Por que eu tô falando disso? Porque 90% dos diabéticos tipo 2, primeiro ponto, 90%, quase 90% dos diabéticos são do tipo 2, tá? E dentre esses diabéticos do tipo 2, 90% em média são obesos. Então, quem tem diabetes tipo 2, provavelmente, antes de ter a diabetes tipo 2, tinha simplesmente a obesidade, que acarretou diabetes e que acarretou essas complicações. Você entende a importância dessa compreensão? Você entende esse link e o quanto esse link é patológico, o quanto esse link traz complicações? Essa associação da obesidade com o diabetes? E olha, se você é diabético e principalmente tem pouco tempo de diagnóstico, eu quero te dizer algo assim incrível, algo que talvez você não saiba e que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Há anos atrás, nós mesmos, nós médicos, dizíamos para os pacientes, não tem jeito, diabetes é uma doença crônica, uma doença irreversível, não tem como voltar atrás, não tem como mudar, tá? Uma vez diabético, diabético para sempre. Mas, graças a Deus, cada vez mais estudos novos vêm sendo publicados, pesquisas cada vez mais são liberadas, mostrando que dá para reverter o diabetes sim. Dá para mudar isso sim, se você perder peso, se você mudar seu estilo de vida, se você implementar na sua rotina hábitos que vão levar como consequência o controle do peso. Se você tem diabetes tipo 2, principalmente se você tem menos de 5 anos, por exemplo, de diagnóstico, você consegue reverter esse diabetes simplesmente perdendo peso. Simplesmente o que eu falo, porque é só um ponto, não é? É só um ponto, você perder peso. A gente sabe da dificuldade de perder peso, que não é algo tão fácil assim. Mas eu tô querendo te mostrar que é algo possível, que é algo viável e que você pode mudar a história do seu diabetes, da sua glicemia com a perda de peso, com a atividade física, com mudanças alimentares que vão fazer com que sua insulina funcione muito melhor, de forma muito mais sensível, de forma muito mais equilibrada, tá certo?